A gente vai conversar agora com a psicóloga, a doutora Ilse Adisaka, que vai falar para a gente um pouquinho sobre um assunto bem importante, que é como dizer não para as crianças, a importância desse não. Doutora, muitas vezes, quando as pessoas têm filhos, elas acabam permitindo, às vezes, tudo, né? É importante também que os pais, ainda na infância, digam não para a criança? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O não, ele é sobretudo uma prova de amor, na verdade, né? Ele é uma prova de amor, ele é uma prova de cuidado, é uma prova de proteção. E antes da gente falar do não, o importante é a gente saber da onde que vem esse não, né? Da figura paterna, da figura materna. E quando eu digo figura paterna, é quem tem a função paterna, quem tem a função materna. Porque muitas vezes a criança ela é cuidada por uma avó, por uma babá, por um instituto de instituição de crianças. Então, assim, é muito importante que essa criança aprenda a pessoa que diz o não para ela, a autoridade que diz o não. E que vem com essa prova de confiança. Se a gente lembrar a questão do não, dos 10 mandamentos, e eu te perguntar, um dos mandamentos, quase os 10 mandamentos são todos baseados no não. Só tem um que é honrar a seu pai e a sua mãe, e no resto é tudo com o não. Então, o não ele é um limitador, ele é uma proteção para a criança. Por exemplo, um exemplo saindo da criança, saindo da questão do pai e da mãe, e do não objetivo, quando a gente diz... Ele está embutido no gesto, ele está embutido nas pessoas, ele está embutido no ambiente que a gente vive. Um ambiente seguro, ele é cheio de nãos. Por exemplo, o trânsito. Você se sente segura numa cidade, se você já viajou para fora, de Teixeira, por exemplo, né? Se você já viajou para o exterior, as ruas são muito bem sinalizadas. Então, ali você tem a faixa de pedestre, você tem o passeio ou a calçada, como dizem, o semáforo, você tem todos esses sinalizadores. E o que são esses sinalizadores? Na realidade, eles são uma prova de não. Você não atravessa ali, você atravessa aqui. Você não passa quando o sinal fechar, você vai. Então, a gente flui, a gente transita entre pessoas, entre carros e automóveis com segurança. Então, esse não, ele não é simplesmente uma negação no momento exato. Ele vem de longa data, desde o começo da criança, que ela vê toda aquela mãe, que ela tem aquele cuidado, aquela proteção. E, muitas vezes, a mãe nem diz o não, ela entende o não. Então, ela vai fazer uma coisa, ela está chorando, a mãe pega e consola. Isso é um não chore. Ela não fica, não chore, não chore. Então, ele é muito aprendido e ele é uma dinâmica entre o pai e a mãe. Não basta dizer não, tem que mostrar os muitos sims para a criança e ele é essa prova de amor, de cuidado e proteção. Doutora, sendo não, assim como você acabou de explicar, uma prova de amor também, por que às vezes é tão difícil essa figura de autoridade, né, seja o pai, a avó, alguém da família, dizer o não para essa criança? Como eu te falei, o não, ele precisa ter uma relação de confiança, né? E, às vezes, a própria família, o próprio adulto, ele não tem segurança do que é bom. Então, a criança, um exemplo do cotidiano, ela quer comer doce. Aí a mãe não tem certeza se aquilo vai fazer bem ou mal, e se ela preza realmente a saúde dessa criança, se ela toma cuidado, ela vai dizer não, como um pedacinho de doce, para tudo tem essa medida. Então, vem muito da segurança e da convicção sobre o que se diz não, e da sua regra de vida e dos seus limites no contexto da casa. E o não tem uma coisa também. Ele é muito cultural. Por exemplo, tem regras das famílias brasileiras que são completamente diferentes das famílias japonesas, por exemplo, e de qualquer tradição. Então, como ele é muito cultural, é muito importante ele ser aprendido em casa. Ele é uma função que faz com que as pessoas vivam com segurança. Então, quando a gente fala em não, no termo da psicologia, os pais que não dão limite, são pais que não têm muita convicção sobre o que eles estão negando ou o que eles estão permitindo e o que é o amor, né? Porque o pai que tem a convicção, se a gente falar lá nos antigos, o meu pai me disse pouquíssimos nãos. Ele olhava para mim assim, eu já entendia que aquilo não era devido, que não era bom, né? Então, ele não dizia, não, não faça isso, porque eu já fui crescendo num ambiente acostumada a essa atitude. E o que a gente vê hoje é uma falta de convicção dos pais que geram essa criança insegura. Não, não por quê? Aí dizem que tem que conversar.
Eu discordo, porque, na verdade, a comunicação ela é implícita no nosso convívio, no nosso dia a dia. Então, a mãe precisa, o pai, o cuidador, a babá, ela precisa estar sabendo qual é esse ambiente da criança, como que essa família tem, quais são as regras da família.